Quando a gente vê um casal completando bodas de ouro, 50 anos de casamento, é inevitável a gente se impressionar, a gente ficar realmente impressionado, porque são poucos os casais hoje em dia que completam tanto tempo juntos e a gente se pergunta, qual é o segredo? Quem vai contar é a Lígia Guerra, que sabe tudo de casamento, né, Lígia? Espero que sim. Bom dia. Tem segredo para ficar tanto tempo junto? Ainda mais nesse tempo que a gente vê casamentos durante semanas, né? Às vezes as pessoas namoram anos, ficam noivos durante muito tempo, daí quando casa, uma semana, um ano no máximo, e aí acabou o casamento. É, porque parece que o único projeto era a festa, né? É verdade, nunca tinha projeto pensado. era a festa, aquela coisa meio Sonho, megalomaníaca, a dancinha dos noivos, as fotos, o álbum, a lua de mel, e de repente a pessoa está ali, né, no dia a dia, no cotidiano, e realmente não sabe bem o que está fazendo ali. Então, eu acredito muito assim que a gente tem que primeiro escolher bem. Escolher bem é nem sempre escolher por afinidade. Muitas vezes escolher bem é escolher por valores. Porque até a falta, às vezes, de afinidade em algumas coisas, embora muita gente fale o contrário, promove, às vezes, aquele atrito necessário para você sair da zona de conforto. Porque a afinidade, ela é boa, lógico, mas a diferença, ela apimenta a relação. De repente, um é um pouquinho mais aventureiro, o outro é mais caseiro, um puxa um dia, né, para ler um livrinho junto, ver um filme, outro puxa para sair de casa, de repente fazer um passeio, né, fazer uma trilha. Isso é legal. Agora, os valores, não. Os valores, eles têm que ser valores comuns, porque senão, realmente, aí o conflito entra com tudo. A gente foi nas ruas perguntar para as pessoas qual que é a receita, vamos ouvir o que elas disseram sobre aí como fazer um casamento durar para sempre, o famoso felizes para sempre. Quantos anos você é casada, Era? 33 anos. Qual o segredo para estar tanto tempo junto? Compreensão, paciência e amor. 36 anos. Qual é o segredo para uma união tão duradoura? Olha, é um aceitar o outro e concordar um pouco, ter as discussão, o resto vai levando. Se eu querer só o meu eu, não vai ter o dele. Então, eu renuncio para agradá-lo e ele renuncia para me agradar. Tem que ter um equilíbrio entre os dois. Aí não tem discussão. E você, o que você acha? É a renúncia mesmo? Com certeza, né? Isso já faz parte do amor, né? É isso aí. O carinho, esse não pode acabar nunca. O amor tem que prevalecer sempre. A confiança, a segurança e a fé também, né? Que tudo é pela fé. Que a gente vive cada dia e na esperança que cada dia se torne um relacionamento melhor. É a lealdade um do outro, né? Um ser fiel com o outro. Eu acho que é bem importante isso. Um relacionamento assim para durar tem que ser isso mesmo. Uma vez eu ouvi, Lígia, quando estava me preparando para casar, e foi algo que depois eu ouvi que várias pessoas dão esse conselho, um conceito meio clichê até, mas que a gente não casa para ser feliz, né? A gente casa para fazer o outro feliz. E às vezes a gente quer muito que entendam o nosso ponto de vista, que a nossa vontade seja respeitada, a gente quer, né? E esquece um pouco de olhar para o outro, né? Eu acho que essa troca acaba meio que funcionando às vezes, né? Ah, sim, Gisele. E quando você deixa de querer ter razão e você passa a querer ter compreensão, as coisas realmente mudam. É muito bacana ali o que todo mundo falou. É renúncia. Talvez se a gente trocasse renúncia por empatia, não sei se as pessoas renunciam ou se elas começam a olhar realmente o outro com amor. Eu sempre digo que quando você casa por amor, a chance da relação dar certo é praticamente 100%. Quando você casa por medo, aí não. Medo de ficar sozinho, medo de repente, não se sentir adequado para o futuro, medo de que os seus projetos não saiam do papel se você não tiver alguém para te ajudar. Os medos, muitas vezes, por incrível que pareça, como psicanalista, eu vi muitas vezes gente casando muito mais por medo do que por amor. E hoje nós temos um padrão aí, né, de conduta, períodos para tudo. Para se formar, para casar, para ter filhos, parece que não, mas as pessoas ainda vão se adaptando a isso. Então, eles falaram coisas belíssimas ali, até teve, a gente até viu ali no intervalo, comentou, o casal conversando, tem que ter renúncia. Que ela quase não deixou ele falar, coitado. Quando ele foi falar, ele já renunciou, não, deixou ela falar mais um pouquinho. Então, você vê essa questão assim de entender o outro, você vê, olhar para o outro e perceber, ele não está fazendo aquilo ali por mal. O grande problema, assim, os grandes vilões, eu diria assim, são do casamento o hábito e o descrédito. O hábito não no sentido dos bons hábitos, lógico,
mas o hábito naquele sentido da superfamiliarização, quando você não vê mais outro, quando alguém realmente a ser conquistado, quando você não se cuida mais para o outro, quando você acha que você pode falar de qualquer forma com o outro. Que o outro tem a obrigação de ficar com você. Não, já tá aí, já tá aí, né? Não me importa mas aquelas mais. piadas horríveis em relação ao esposo, aquela velha história, não vou trocar esse porque esse eu já conheço os defeitos. Puxa, que demérito. Ai, que triste, E né? a gente ouve isso. Né? Por que você não separa já que você não está bem? Essa pessoa eu já conhece os defeitos, sei lá o que eu vou pegar Fica depois. por comodismo, né? Cômodo. Horroroso. Então você vê assim que o hábito, ele tem essa tendência meio perniciosa, ele tira o colorido. Então a pessoa tem que cuidar com isso para realmente trazer um pouco até, né, de inovação. Isso passa também pela erotização da relação. Porque muitos também dizem, com o tempo o sexo esfria. Por quê? Porque a sexualidade depende de investimento. Não é só uma questão do início. No início é fácil, você se sente atraído, tudo é novidade, mas tem que ter investimento. E investimento em todos os sentidos, de você se cuidar fisicamente para o outro, de você realmente buscar momentos íntimos com o outro, porque isso une o casal. Porque essa é a grande diferença de um casal e de uma dupla de amigos, é você também ter certas intimidades, tanto físicas quanto emocionais. Pois é, essa intimidade emocional, ela acaba se refletindo numa vida sexual mais feliz também, né? Totalmente, por isso que eu digo assim, que essa coisa do descrédito, essa coisa eu diria assim, até do esvaziamento, quando você não começa mais a ter projetos comuns com o outro, quando você começa a ver o outro só como uma pessoa para pagar contas com você. E eu diria assim, essa coisa de você construir um futuro a dois. O que a gente vai fazer em determinadas idades? Poucos casais veem isso. A gente vai ter, de repente, o sonho da casa própria, o sonho dos filhos e até uma projeção para a terceira idade. Você vê casais pensando lá no futuro, quando a gente se aposentar, vamos morar na praia. Parece uma loucura, mas não é. Porque os filhos, em um determinado momento, vão sair de casa e daí o casal já tem um projeto futuro. Ele não vai sentir o impacto tão fortemente no momento que os filhos realmente forem viver suas vidas. Agora, Lígia, tem solução? Aquele casal que está ali, sei lá, quantos anos? 7 anos dizem que tem uma crise, né? 7 anos, está passando pela crise dos 7 anos e tal. Tem como reacender essa paixão, essa vontade, não só a paixão, essa determinação em ficar junto, porque eu acho que em alguns momentos você precisa querer ficar junto mais do que até sentir vontade ou, sei lá, ter uma certa determinação, né? Eu diria que hoje nós não estamos na era das profundidades, né? O grande vilão, não só do casamento, mas eu vejo que da humanidade é estabelecer laços profundos com a pessoa, seja qual for. Mas no casamento isso se amplia muito mais fortemente. Então, a crise, no meu entendimento, ela nada mais é do que um chacoalhão da vida para você sair justamente dessa negligência emocional. É a hora que você começa a perceber que tem que mudar alguma coisa ali na relação. E a crise, ou esses períodos que a gente vê, 7, 14, 21 anos, coincidem com alguns momentos. 7 anos, às vezes, é aquele momento que você está comprando sua casa própria, 14, a adolescência dos filhos, às 20 e poucos anos de casada, a saída dos filhos de casa. Tem coisas que você vai vendo que se repetem de forma comum entre os casais. Então, a crise, ela é um momento de reinvenção. E nós temos que aproveitar, não ficar recuados com isso, mas se unir mais nesse momento e pensar o que a gente pode fazer com essas diferenças a partir daqui. Não é o fim, é o recomeço, né, Lígia? Sempre. Ok, muito obrigada. Um ótimo dia para você e para todos que estão em casa. Bom dia.